Deus te abençoe, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos nos encontrando para louvarmos juntos a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, não é verdade? Quero refletir rapidamente com você no Salmo 126, versículo 5, que diz que aqueles que semeiam em lágrimas, com alegria colherão. E eu acho interessante a figura utilizada nesse versículo, que fala de alguém que mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a dor, mesmo em meio a dificuldades, ele escolhe continuar semeando. E eu acredito que essa deve ser também a nossa atitude como igreja. Em meio a esse momento que estamos vivendo atualmente no mundo inteiro, de incerteza, de dificuldade, de ansiedade, é importante que a gente continue a semear. Semear atitudes de justiça, semear em ações de misericórdia, semear em atos de generosidade, semear com as nossas orações, semear com conforto, com palavras de conforto e de alegria àqueles que estão necessitando, semear com o nosso apoio àqueles que estão caídos, àqueles que estão sem esperança, levar a eles a palavra da verdade, para que eles venham, através da fé em Jesus Cristo, ter um pouco de esperança e conhecer a verdade que liberta e experimentar a paz que excede todo entendimento. É com essa palavra que eu quero também te convidar, nesse momento, a estar ofertando, a estar entregando o teu dízimo e a tua oferta. As contas da igreja vão aparecer nesse momento e você tem a oportunidade de fazer essa oferta de maneira virtual, de maneira online. Enquanto você oferta, eu estarei orando e gostaria que você me acompanhasse. Senhor Deus, que tu possas nesse momento abençoar o meu irmão que está ofertando nesse momento, que está assistindo a esse vídeo nesse momento, que tu possas estar com ele, estar com sua família, Pai, e guardá-lo. Que tu venhas a honrar os teus filhos como eles também estão te honrando. E que tu possas, Senhor, levantar semeadores nesse tempo de tanta necessidade, de maneira que nós venhamos, Senhor, a experimentar a tua boa e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco sempre. Amém. Glória a Deus, queridos. Amados, eu gostaria de também lembrar vocês sobre as atividades e os projetos da igreja que estão sendo executados nesse tempo. Inicialmente, o relógio de oração, em que nós estamos nos revezando em intervalos de 15 minutos, com vários irmãos orando, de maneira que temos 24 horas ininterruptas aí de oração. Quero te convidar a se manter firme e aqueles que ainda não estão nessa escala, que entrem, né? que nos contatem para estar entrando nessa escala de oração. Quero lembrar também da nossa campanha Compartilhando Esperança, que é a nossa campanha de arrecadação de cestas básicas, para ajudar as famílias aqui do Crato. Já abençoamos mais de 100 famílias carentes e existem muitas outras que estão necessitando de apoio e a gente conta com a tua ajuda. E, último, estamos com atendimento online, virtual, atendimento médico, psicológico, jurídico e espiritual para aqueles que estão com alguma necessidade. Então, se você tem interesse, entre em contato com a igreja, tá? E aí a gente vai marcar um momento para você ser atendido por esses irmãos que voluntariamente estão se dispondo a apoiar quem necessita. Então, gostaria que você continuasse orando, continuasse firme, porque Deus está conosco sempre, Ele nunca vai nos abandonar, amado. Que Deus em Cristo te abençoe. No tempo de calamidade que o mundo atravessa, é preciso também contar com a solidariedade. Pensando nisso, a Rede Impacto, da Primeira Igreja Batista de Crato, lança a campanha Compartilhando Esperança, que é uma ação
de distribuição de alimentos e também materiais de limpeza para famílias necessitadas do crato. Essas cestas básicas, elas são compostas por diversos tipos de alimentos, como feijão, arroz, café, alimentos básicos e também por materiais de limpeza do lar e de higiene pessoal. Para participar da campanha, é só você levar sua doação para a Primeira Igreja Batista de Crato, a PIB, que fica localizada na Avenida Perimetral Dom Francisco, em Crato. Ou então, ligar para o número 99678-2121. Uma outra forma de doação é também através das contas bancárias da PIB. Então, doe e participe desse momento solidário e de ação social. Olá, igreja, graça e paz. Espero que todos estejam bem, mesmo nesse período tão conturbado. Mas eu espero que nossas crianças estejam bem, que vocês estejam estudando a palavra em casa. Pois bem, continuando o que a gente já vinha fazendo no Ministério Infantil, nós vamos enviar para vocês os vídeos e as atividades para o culto doméstico com as crianças, certo? Então, vamos manter o mesmo sistema de os pais passarem os vídeos e imprimirem, se possível, as atividades. Elas vão ser enviadas de acordo com cada faixa etária, certo? Além disso, também quero avisar que a gente continua recebendo os vídeos com os desafios e perguntas para os tios da salinha. Tio Irving vai colocar aqui, ou então aqui, o número dos telefones que você pode enviar seu vídeo. Vamos lá, crianças. Vamos enviar vídeos, perguntas, vamos continuar nessa interação tão legal, tá certo? Um beijo, que Deus abençoe e continue estudando a palavra em casa. Olá, igreja, aqui Marcelo, Aninha, Levi, pequenininho que está crescendo aí no ventre de Aninha, que logo, logo, com fé em Deus, está chegando cheio de saúde, passando para mandar um abraço para toda a igreja, dizer que estamos bem, que esperamos que todos também estejam bem e debaixo da paz e da graça de Deus. E que logo, logo, que isso tudo acaba, a gente vai se encontrar novamente na igreja. Tchau. Tchau, Levi. Tchau. Valeu. Olá, igreja, graça e paz. Estamos passando para dizer que estamos bem, estamos passando para dizer que você fique bem, que você faça bom uso do seu tempo, em comunhão com o Senhor, orando, lendo a palavra, cantando louvores, que você usufrua da sua família e dos seus familiares. Nós também estamos desejosos de congregar e esperançosos de que esse dia chegue logo. Vamos perseverar em oração. Deus nos abençoe e um grande abraço. Olá, meus queridos, paz seja convosco, paz seja com vocês, paz seja com a sua vida, sua família, paz seja sobre a sua casa. É uma alegria, uma honra, mais uma vez, podermos compartilhar a palavra do Senhor. E aqui, dando continuidade ao Sermão do Monte, experiência que temos tido ao longo de vários domingos, meditando, estudando, e hoje mais uma oportunidade, nós estamos dando continuidade no Sermão do Monte. Mas antes, eu quero convidar você para fazer uma oração. Queria que você concordasse comigo. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza nesse tempo. Oremos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por sua bondade, por sua misericórdia infinita, que se renova a cada manhã sobre nós. Mesmo em meio a toda essa conjuntura de incertezas, de dificuldades nas mais diversas áreas, o Senhor tem nos dado da sua paz, trazido-nos tranquilidade, quietude em nossa alma. Por isso nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor está à frente de tudo. E nesse momento eu oro pedindo que o Senhor nos abençoe na exposição das Escrituras Sagradas, na exposição da Tua Palavra, de maneira que possamos expor aquilo que verdadeiramente a Tua Palavra diz, que haja compreensão por parte daqueles que estão ouvindo, daqueles que vão assistir, que sejamos edificados e que o Senhor em tudo isso seja glorificado. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Ok, então nós hoje
estamos encerrando o capítulo 5 de Mateus, né? Então vamos lá para o texto. Mateus, capítulo 5, versículo 38. A partir do versículo 38. É importante que preparemos o nosso coração, porque o desafio desse estudo, dessa mensagem, realmente faz com que a gente nos leve a uma reflexão, né? a uma introspecção sobre a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida cristã. É importante que se diga, e eu quero frisar, que Jesus está aqui trazendo uma mensagem, pregando um sermão para os seus discípulos. E é importante que a gente entenda isso, entenda quem realmente eram os destinatários dessa mensagem. Jesus estava falando especificamente para os seus discípulos. Se você é discípulo de Cristo, glória a Deus por isso. Se você já se rendeu ao Senhor e você é um discípulo de Cristo, um discípulo do Senhor, glória a Deus por isso. Se você não é, você tem a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor e também se tornar um discípulo do Senhor, tê-lo como seu Senhor e seu Mestre. Mateus capítulo 5, versículo 38, nos diz assim a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Versículo 43, que hoje nós vamos ver os dois exemplos, as duas últimas antíteses que Jesus está apresentando. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Na versão Almeida Revista e Corrigida, esse versículo diz mais ou menos assim, versículo 44. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu estou lendo na versão NAA, né, então é um pouco diferente. Versículo 45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, versículo 48, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então vamos a esse primeiro exemplo. Jesus, versículo 38. Jesus começa aqui nos apresentando, né, versículo 38, citando uma das leis mais antigas. Certamente você já ouviu falar, a lei de Talião, né, ou a lei da reciprocidade direta. Essa lei também, ela está, que diz olho por olho, dente por dente. Ela está, tem referência dela também em Êxodo capítulo 21, Levítico 24 e Deuteronômio 19. Nós encontramos referência sobre essa lei. Eu quero ressaltar aqui, importante frisar, que o princípio aqui dessa lei em nenhum momento tinha a intenção de encorajar a vingança. De maneira nenhuma, a intenção era sim limitá-la, ok? Existem dois aspectos dessa lei que o teólogo canadense, Carson, ele diz que é importante que a gente observe, né? Quando a gente estuda essa passagem, é importante que dois aspectos sejam bastante observados. O primeiro é que, por mais prescritiva que a lei, né, possa ter sido, ela também tinha um aspecto restritivo, ela também era restritiva, ou seja, ela se tornou um instrumento excelente para evitar ou eliminar a vingança entre famílias e guerra entre as tribos. Esse seria o primeiro aspecto.
não olhar apenas a prescrição, que a lei não era apenas prescritiva, mas ela era restritiva também. O segundo aspecto que ele aborda é que a lei ela foi dada ao povo judeu como nação. A lei foi dada ao povo judeu como nação, então não se destinava a ser aplicada por indivíduos na execução de vinganças, né, de parentes ou pessoas, mas pelo poder, no caso, o poder judiciário ali dos judeus, né, ali os judeus escolhiam juízes que faziam a aplicação dessa lei. Ele diz que na época de Jesus esses dois fundamentos eram frequentemente deixados de lado. Ou seja, era muito mais fácil para eles entender a lei apenas por um aspecto. O aspecto da lei como prescritiva, como uma norma que regulamenta, que normatiza, que orienta a vida das pessoas. E muito raramente ela era restritiva. Aí Jesus vem respondê-los com bastante autoridade. Versículo 39. Não resistam ao perverso. O pano de fundo dessa palavra resistir é um pano de fundo jurídico e tem um significado no original de testemunhar contra ou de levar ao tribunal. Então, como é que nós devemos interpretar essa declaração? É preciso que, para que a gente entenda a mensagem, o que o Senhor está trazendo para nós, que a gente se volte para o contexto, para o ambiente histórico-cultural em que Jesus estava inserido quando pregou essa mensagem. Então é importante que a gente se volte para esse ambiente para que a gente possa ter uma ideia bastante clara e a gente não fique com dúvidas acerca do que ele está dizendo. Então, versículo 39, Jesus aplica esse princípio de não retaliação a ofensas contra a dignidade de alguém, ações judiciais para obter bens pessoais, violações de liberdade e violações de propriedade. O que ele está pedindo aqui? É, na verdade, uma renúncia total a todos os direitos pessoais. Jesus, na verdade, expõe, com essa situação aqui pelo texto, Jesus ele expõe o desejo de Deus da seguinte forma. Preste a sua atenção. Como cristãos, não se apoiem em seus próprios direitos, os direitos legais, aproveitando o máximo desse ou de outro, de uma ou de outra lei, mesmo que sejam vantajosas. Por trás disso existe um grande princípio, pelo qual todo cristão deveria viver. Não faça de seus direitos a base para o seu relacionamento com o próximo. Esteja preparado para tomar uma posição modesta de servo humilde e esteja preparado para pagar o preço de imitar a Jesus. Essas 4 ilustrações, a gente pode ver aí no texto. Se alguém lhe der um tapa na face, lhe processar e tirar-lhe a túnica, obrigar você a andar 1 milha e dê a quem pede, não volte as costas. Essas 4 ilustrações que nos são apresentadas, elas se aplicam especificamente ao princípio da não retaliação cristã e indicam até onde deve ir. Cada uma delas, como a gente leu aqui, tem uma pessoa querendo nos fazer o mal, seja de uma forma ou de outra. Então, cada uma dessas situações, Jesus diz que o nosso dever como cristão, preste atenção, é nos abster tão completamente da vingança que até nós podemos permitir que a pessoa perversa dobre a injúria contra nós. O ponto que Jesus enfatiza aqui é muito claro, irmãos. O cristão, ele realiza o inesperado. Por quê? Por causa da graça de Deus que está sobre ele. A graça de Deus que nos capacita, essa graça que nos ajuda e faz com que, ao invés de nós agirmos pelos nossos direitos, retaliando as pessoas, que a gente haja com amor e dessa forma, agindo com amor, reagindo com graça, nós estamos ganhando as pessoas para o Senhor através do amor. Esse é o padrão que Jesus exige. E esse é o padrão que ele mesmo cumpriu. Se nós prestarmos atenção, quando a Escritura faz referência sobre ele, lá em Isaías capítulo 50, versículo 6, uma referência profética sobre Cristo, diz assim, olha, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Falando de Cristo. Diante de tudo que ele sofreu,
Jesus, com sua infinita dignidade de autocontrole e amor, permaneceu calado. Ele demonstrou total recusa, ele poderia realmente se vingar, mas ele abriu mão da vingança, permitindo até mesmo que aquelas pessoas continuassem com aquela zombaria cruel pelo tempo que desejasse. Talvez você pense que nós estamos diante, esse texto, essa situação, estamos diante de um idealismo impraticável. Diante de uma situação que para nós é extremamente difícil, e com isso muitas vezes nós queremos nos esquivar, fugindo desse ensino e desse comportamento. Mas deixa eu só lembrar você o que Jesus disse aos seus discípulos, né? E que Bonhoeffer ele intitulou como a comunhão da cruz. Em um de seus livros ele traduz essa situação como que nós tivéssemos parte nisso, comunhão da cruz, ou seja, uma participação visível da cruz. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 23, Jesus chama a nossa atenção para participarmos disso. Ele diz assim: portanto, para isso mesmo fossem chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Escute só. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 21 e 23. As ilustrações de Jesus e seu exemplo, o que Jesus mostra aqui para nós não faz referência a uma pessoa fraca ou covarde de maneira nenhuma por não oferecer resistência. Pelo contrário, fala de uma pessoa ou de um cristão ou de um homem forte, cujo controle de si mesmo e do amor que ele tem pelos outros é tão poderoso que ele rejeita absolutamente qualquer possibilidade de retaliação. O que Jesus está dizendo nesses versos, mais do que qualquer outra coisa, eu queria que você prestasse atenção nisso. O que Jesus diz para nós aqui é que os seus seguidores não têm direitos. Eles não têm direito de pagar na mesma moeda, de executar vingança, direito aos seus bens, e aí ele vai. É o que o texto está dizendo. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Mesmo seus direitos, protegidos por lei, às vezes podem ser abandonados. Esse é o caminho que Jesus diz para nós aqui. Esse é o caminho que deve ser tomado como o nosso princípio de conduta cristã. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho que eu e você precisamos trilhar. Esse é o caminho que o discípulo de Jesus deve andar. Mas esse é um caminho um pouco falado. Esse é um caminho um pouco discutido, porque hoje, no nosso contexto de cristianismo, falar sobre esse caminho de renúncia, de abrir mão de direitos, é difícil. Nós vivemos hoje um cristianismo diferente. E aqui o texto é muito claro, irmãos, o texto ele é autoexplicativo. O que os escribas estavam trazendo para as pessoas, a interpretação que eles traziam da lei, era como se fosse obrigatório uma vingança. Jesus está dizendo que não. A lei não foi dada para incentivar ou encorajar a vingança, pelo contrário, a lei fora dada exatamente para limitar a vingança. E ele dizia, e ele ia mais fundo, né? Porque esse sempre foi o objetivo de Cristo em relação à interpretação da lei. Enquanto os fariseus faziam uma interpretação literal, pela letra da lei, Jesus trazia a questão do entendimento do espírito da lei, da intencionalidade, da profundidade, e aqui ele ia mais fundo, ele falando de situações extremamente que eram um insulto, bater na face de uma pessoa, principalmente com o lado, com a costa da mão, bater no rosto de uma pessoa. Isso era uma situação muito vexatória, era uma espécie de um crime muito grave. E ele está falando de situações que, se isso acontecesse, você não deveria entrar no contexto da retaliação. E para isso, nós precisávamos apenas tomar o caminho da cruz. Somente no caminho da cruz, fazendo como ele fez,
agindo como ele agiu, nós poderemos responder ou reagir de forma graciosa. O que ele espera de nós para darmos essas respostas só é possível quando nós estivermos debaixo da graça do Senhor. Você está debaixo da graça? Você está debaixo dessa graça? Há sobre você a graça do Senhor, porque se sobre a sua vida, se sobre a sua vida existir essa graça, há esse poder que te capacita a reagir dessa forma e não retaliar apenas baseado nos seus próprios direitos. Então esse é esse penúltimo exemplo. E por o último que a gente vai tratar, versículo 43, essa última antítese, né? Versículos 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mais uma vez, o que eles ouviram não era verdade. As escrituras do Antigo Testamento traziam de forma muito clara, de forma muito evidente, que o mandamento se dava apenas em amar ao próximo. Levítico 19, 18 diz isso: ame o seu próximo. Mas não há nenhuma passagem, não existe em nenhum contexto, nenhuma referência para que se odiasse o seu inimigo. Como era que eles interpretavam isso? Eles entendiam que a palavra próximo, ame o seu próximo, ela era uma palavra exclusiva. Ou seja, eles colocavam dentro, naquele contexto do que era exclusivo, apenas para amar. Então nós temos que amar apenas o nosso próximo, pensavam eles. Logo, se nós temos que amar aquele que é o nosso próximo, devemos odiar os nossos inimigos. E quando se refere à palavra próximo, nós temos aquela discussão que eles chegam para Jesus e perguntam quem é o próximo. Lá em Lucas 10, quando Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano, e ali Jesus está trazendo uma ilustração sobre essa interpretação do próximo, e Jesus vai falar exatamente para eles: quem é o próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus disse: é qualquer pessoa que estiver ao alcance da nossa ajuda. Qualquer pessoa que estiver ao alcance da nossa ajuda. O discípulo de Jesus, ele deve se destacar no mundo, sim, pela natureza divina do seu amor. Em outras passagens, por exemplo, João 13, deixa eu ver aqui, para você, João 13, capítulo 13, versículos 34 e 35, nós temos aqui Jesus falando sobre o amor como uma marca distintiva, uma característica, como um indicativo daquele que verdadeiramente é seu discípulo. Versículos 34 e 35 do capítulo 13 de João. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí o versículo 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Quando? Se tiverdes amor uns pelos outros. Então, Jesus está falando que nós deve haver um destaque, deve haver uma resposta, um posicionamento de nós como cristãos, como seus discípulos, quando nós tivermos esse amor. E esse amor, ele tem que estar alinhado, a natureza desse amor tem que ser uma natureza divina. Amar como Deus ama. E aqui ele fala sobre esse entendimento do amor, apontando com essa situação, Jesus aponta qual é realmente o sentido, ou qual é a direção para a qual a lei do Antigo Testamento apontava. Jesus é o cumprimento dessa lei. Então, essas duas antíteses, o que a gente viu no 38 e agora no 43, nós temos essas duas antíteses que se revelam uma progressão. Uma fala de um aspecto negativo, e a outra fala de um aspecto positivo. A primeira ordem é para que não resistam ao perverso. E a segunda é: amai os vossos inimigos e procurai o seu bem. Enquanto na primeira nós temos um chamado do nosso mestre para uma não retaliação passiva. E a segunda, para um amor ativo. Interessante, que as duas elas se complementam, as duas elas se completam,
Então, a primeira nos chama para uma não retaliação passiva, não se vingue. Mas a outra diz para que a gente tenha um amor ativo. Agostinho disse certa vez o seguinte: muitos têm aprendido a oferecer a outra face, que é difícil, é muito difícil. E ele falando que muitos até aprenderam a oferecer a outra face. Por mais difícil que seja, mas até em alguns momentos a gente pode oferecer outra face, mas ele conclui: mas muitos não sabem como amar a pessoa que os esbofeteou. Aí você vê que Cristo não diz apenas para que a gente dê a outra face àquele que nos feriu, mas ele vai mais adiante. Não é só você dar face, né? Há um complemento nisso. Ele diz que além de nós darmos a face, preste só atenção, escute só nisso, nós precisamos amar aquele que nos esbofeteou. Esse é o Evangelho, esse é o desafio para nós cristãos, esse é o desafio para você, esse é o desafio para mim. Esse é o momento de nós olharmos o que Jesus está nos ensinando, a sua palavra, e começarmos a analisar a nossa vida, a comparar a nossa vida. Alguém já disse muito de forma acertada, eu concordo com essa frase, que retribuir o bem com o mal é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano, mas retribuir o mal com o bem é divino. Através dessa exposição, Jesus nos apresenta modelos alternativos com os quais ele contrasta a cultura secular com a contracultura cristã. O modelo, ou seja, qual é o modelo do mundo? Qual é o método do mundo? É a retribuição, a vingança de um lado, certo? A retaliação de um lado e a recompensa de um outro, devolvendo injúrias. Mas eu fui injuriado, então eu vou injuriar. E devolvendo favores. Eu recebi um favor, eu estou devolvendo favores. Essa é o método, essa é a maneira, esse é o modus operandi da cultura secular, de agir dessa maneira. Só que no reino de Deus, escute só, no reino de Deus, o método é diferente. Você faz parte desse reino. Se faz parte desse reino, o modelo que ele coloca para nós, o referencial que Jesus apresenta aqui para nós, você vai ver isso aqui no versículo 45, no que se refere lá aos versículos 39, 40, está falando para não retaliar. Aqui no versículo 45, ele diz: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Aí ele continua: porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Nós temos um modelo, nós temos um referencial, nós temos alguém a quem imitar, nós temos um padrão o qual nós devemos imitar, é o nosso Pai. Nós somos filhos e como filhos nós precisamos imitar o nosso Pai. É exatamente isso. No reino de Deus o método é diferente. O padrão e o modelo é determinado por aquilo que o Pai faz. É da maneira como Ele agiu que eu e você temos que agir. Por isso que diante de situações, diante de contextos, diante de desafios, a minha pergunta, a nossa pergunta deve ser: como o Senhor, como eu agiria diante disso? Como o Senhor reagiria? Como o Senhor se comportaria nessa situação? O que resposta Ele daria? O que resposta eu tenho que dar a partir disso? O chamado que Cristo nos faz é novo, não apenas porque lá no final, no versículo 48, Ele nos faz um chamado para sermos perfeitos, nós vamos ver depois isso, mas também porque Ele faz uma descrição do Deus a quem devemos imitar. O Deus que eu e você devemos imitar é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, com o qual nós temos um relacionamento. Somos filhos, se Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, e se nós somos filhos, nós temos a obrigação de agir como Ele agiu. O que Ele espera de seus discípulos? O que Jesus espera de nós é que façamos exatamente aquelas coisas que as pessoas acham que não pode ser esperado de ninguém que tenha a cabeça no lugar. Pois é,
ele nos convoca a uma renúncia. A renunciar a todas aquelas restrições convenientes que gostaríamos de impor ao amor. Para quê? Para que nós amarmos, para que a gente venha amar de maneira toda inclusiva e construtiva como Deus ama. Esse é o desejo de Deus. Enquanto nós vivemos, você pode pensar, mas isso é muito difícil. É uma situação extremamente impossível, isso é impraticável. Sim, se nós vivermos pelos princípios do mundo. É impraticável quando nós não somos regenerados. É impraticável quando nós não nascemos de novo. É impraticável quando nós não temos o Espírito de Deus. Mas ele está falando exatamente para pessoas, para os seus discípulos. Ele está falando para pessoas que realmente o seguem. Ele está falando exatamente de pessoas que podem realmente viver nesse contexto. Enquanto eu e você, nós vivemos pelos princípios deste mundo, será extremamente impossível nós demonstrarmos amor àqueles que forem hostis conosco. Somente no reino de Deus, com seus princípios e valores, vivendo no reino de Deus, vivendo nesse contexto, né, de entendimento, somente assim, quando nós entendemos que estamos inseridos no reino diferente, com princípios e valores, nós teremos sim motivação suficientemente forte para nos ajudar a amar os nossos inimigos. O povo de Deus, nós devemos ser diferentes, porque o nosso Pai é extraordinário. O nosso Pai Celeste, o nosso Pai de amor, o nosso Pai de bondade, aquele que é o nosso Redentor e o nosso Salvador, ele é extraordinário. Então eu e você devemos também agir de maneira extraordinária, imitando a sua conduta. Isso é o que ele quer dizer para nós. No versículo 48, quando ele diz, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Essa perfeição aqui refere-se, eu entendo, essa é uma interpretação, essa é uma ideia que John Stott, Carson e outros apresentam, e eu concordo, e eu sigo nessa linha, né, de que essa perfeição se refere à maneira como o amor do Pai é manifesto, em perfeição pela forma como ele ama como ele ama os seus inimigos. Então, essa é a maneira como ele está apresentando no versículo 48, quando ele diz ser de perfeitos. Essa perfeição, apesar também de ser entendida como uma somatória de daquilo que vem sendo dito a partir do versículo 21 até o versículo 48, faz referência à maneira como Deus ama. O amor de Deus sendo demonstrado de maneira perfeita em relação aos seus inimigos. A marca da perfeição. Como é que nós podemos perceber a marca dessa perfeição? A marca da perfeição do cristão é unicamente esta. Veja só. O seu amor ele não é determinado pela beleza e atratividade encontrada no objeto amado, de maneira nenhuma. Seu amor não requer ser amado primeiro para poder amar. O seu amor não é direcionado somente àqueles cujo amor receberá em troca. Não, o seu amor ele é controlado pelo conhecimento de quem? Uma vez entendendo que ele estava perdido, afastado, no pecado, totalmente sujo, ele foi amado pelo Pai. Ele foi amado pelo Pai, e quando ele entende disso, que ele era um pecador e o Pai o amou, dessa forma ele pode realmente demonstrar esse amor verdadeiro, né, sem essas restrições que muitas vezes nós colocamos para amar as pessoas. Às vezes nós amamos as pessoas com restrições, amamos porque elas fazem isso, amamos porque elas fazem aquilo, amamos porque elas apresentam isso. Mas o verdadeiro amor parte de um verdadeiro entendimento de que o Senhor nos amou, da maneira como o Senhor nos amou. Estávamos perdidos, éramos pecadores, estávamos em desobediência ao Senhor e Ele demonstrou o seu amor por nós primeiro. Né? O seu amor foi demonstrado por nós primeiro. Então, esses princípios são diferentes. Esses princípios nos contrasta, né, nos desafia, mas são esses os princípios que devem governar os nossos pensamentos.
São esses os princípios que devem governar a nossa maneira de viver. É esse o princípio que deve nortear a vida do cristão. Se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, você é guiado a partir desse contexto, desses princípios. Alguém já disse que nós marchamos ao som de uma outra música. Nós andamos de uma maneira diferente. Depois de examinar todas as 6 antíteses que nós temos aqui, a gente começou, no versículo 21, falando sobre homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança e amor aos inimigos. Depois de examinar todas essas 6 antíteses, o que se torna claro para nós, que qual é a melhor justiça para os cristãos, ou seja, qual a melhor maneira, qual o melhor tipo, qual o melhor modo de expressar essa justiça segundo os cristãos são chamados. Os cristãos, nós somos chamados para apresentar o melhor tipo de justiça. Que justiça é essa? Eu falo de um modo de vida, alinhado ao modo de vida que Deus estabeleceu. É uma justiça profunda que veio do coração, onde o Espírito Santo gravou a lei de Deus. É um fruto novo que vem de uma novidade de uma árvore, ou seja, de uma vida que desabrocha de uma nova natureza, de alguém que nasceu de novo. Portanto, diante de tudo isso, nós não temos liberdade nenhuma para nos esquivar ou fugir das sublimes exigências da lei. Agora, para finalizarmos, eu queria que nós fizéssemos uma aplicação. Nós estamos finalizando o capítulo 5, nesse momento, com essas 2 últimas antíteses, onde ele apresenta o contraste entre o que apresentava os fariseus, a interpretação e aquilo que ele vinha trazendo. O que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de mim e de você? Você que está ouvindo essa mensagem, você que está assistindo essa mensagem, você já parou para pensar o que é que o Senhor especificamente está querendo de nós? Está querendo dos seus discípulos, no mínimo 2 atitudes que são totalmente contrárias àquilo que o mundo nos ensina. Uma, abrir mão dos nossos direitos. Abrir mão dos nossos direitos quando somos provocados, seja por qualquer situação. Abra mão. Abra mão. É o que o texto está nos ensinando. Mas existe uma outra atitude que ele quer que a gente faça. Além de abrir mão. Sabe o que o Senhor quer que a gente faça? Que a gente ame aquele que nos fez a provocação. Ame o nosso inimigo. Verdadeiramente, ser cristão não é nada fácil. Imitar o nosso mestre continua sendo o nosso maior desafio. Não retaliar e amar o inimigo é o nosso desafio. É o que o texto nos apresenta, é o que o Sermão do Monte coloca diante de nós, como discípulos do Senhor. Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento, pelo que o Senhor traz para nós de confronto, de desafio. Entendemos que por nós mesmos nós não temos condições ou capacidade de viver isso, mas nós sabemos que com o Senhor nós podemos. Debaixo de Tua graça, revestidos com a graça do Senhor, nós temos condições sim de não revidar, de não retaliar e ao mesmo tempo de amar, porque o Senhor já nos capacitou para isso. O Teu amor foi derramado em nossos corações. E nós podemos agir de maneira diferente. Nós podemos sim trilhar pelo caminho da cruz. Nos ajude a cada dia a não nos desviarmos do caminho da cruz, a andar de acordo com a vontade do Senhor e imitando o Senhor naquilo que o Senhor deseja. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o Teu amor imensurável, que o amor de Deus, o amor imensurável, que a graça do Filho e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós, estejam sobre você, sobre a sua casa, a sua família hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.